Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui Rogério Belpino, falando com vocês por meio desse podcast, o História de Curitiba, para abordar questões, histórias, curiosidades, eventos, personagens relacionados à história da nossa capital do Paraná. Já estamos no 7º episódio, portanto são 7 semanas falando aqui com vocês e trazendo essas informações que estão disponíveis em muitos locais, em alguns livros, em pesquisas de muitos historiadores, pesquisadores especialistas nessas áreas, mas que muitas vezes é pouco acessado pelo público de uma maneira geral. E aqui, colocando isso em formato de podcast, é a minha intenção deixar tudo de maneira ainda mais acessível, né? São histórias que nos fazem refletir a respeito de nós mesmos. E hoje, mais uma vez aqui, eu tô para falar sobre um tema, sobre uma construção que existe no setor histórico de Curitiba, mais especificamente ali na Praça Garibaldi. Eu vou falar hoje com vocês sobre o Palacete Wolff. Mas vamos antes nos localizar. O Palacete Wolff ele fica, como eu disse, na Praça Garibaldi, bem em frente à fonte do Cavalo Babão, a fonte da memória. Ele fica ali na esquina da Rua do Rosário, aquela rua que vem da Praça Tiradentes em direção à Igreja do Rosário, né? É um prédio grande, imponente. Agora, no momento que eu gravo esse episódio, ele tem a cor amarela, né? Um amarelo bastante vivo, e que está ali bastante imponente na paisagem do setor histórico. Muita gente passa por ali e não tem nem ideia do que é esse prédio, do que ele foi e do que ele é hoje também, né? É muito curioso que ele faz parte, inclusive, da história da chegada dos primeiros austríacos aqui em Curitiba, né? A trajetória do José Wolff, que veio para cá e que construiu esse edifício que está ali desde então. Portanto, entender um pouquinho mais sobre a história do Palacete Wolff nos faz descobrir como essa história se conecta com o Brasil imperial, e com a presença dos austríacos aqui em Curitiba, mais especificamente na região de Santa Felicidade. Muita gente liga a região de Santa Felicidade só com a presença dos imigrantes italianos. Olha, estamos aqui falando da presença dos austríacos ali, né, naquela localidade também, né, e como isso influenciou o desenvolvimento da cidade. Então, para entendermos a história da construção do Palacete Wolff e a chegada desses austríacos em Curitiba, nós precisamos entender o contexto da época, né? Em 1846, José Wolff e a sua esposa, Sofia, eles chegam a Curitiba juntamente com Anton Schaffer. A escolha do Brasil como destino estava ligada à Imperatriz Leopoldina, ela mesma, né? A esposa do imperador do Brasil, o Dom Pedro I, imperatriz esta que promoveu a vinda desses austríacos para o país. Ela incentivou bastante a sua vinda, uma vez que ela também tinha essa origem, né? José Wolff, então, teria conhecido a imperatriz pessoalmente, né? E por isso se esforçou também para trazer mais austríacos aqui para Curitiba, onde se estabeleceram na região de Santa Felicidade. O José Wolff ele teria se esforçado bastante em trazer os imigrantes austríacos para se estabelecerem aqui em Curitiba, tanto que ele ia buscá-los ali em São Francisco, Santa Catarina, onde eles chegavam e se estabeleciam por primeiro, e os abrigava em sua propriedade ali em Santa Felicidade, né? Nesse local, inclusive, Santa Felicidade, José Wolff tinha uma olaria e alguns terrenos também, né? A trajetória do José Wolff demonstra que ele obteve muito prestígio e também autoridade aqui em Curitiba, o que dificilmente ele teria alcançado em sua terra natal. Em 1875, o José Wolff ele enviou para a Câmara de Vereadores de Curitiba um requerimento para solicitar a construção do Palacete Wolff. Ele seria então instalado ali no chamado Largo do Rosário, né, por causa da Igreja do Rosário, que fica ali, e que hoje nós conhecemos como Praça Garibaldi, e que também na época, depois da construção do palacete, ficou conhecido como a Colina dos Wolff, né, fazendo referência à família.
E questiona-se, inclusive, se o objetivo daquela construção era mesmo para moradia, porque ali em 1877, ou seja, 3 anos depois do término da sua construção, foi instalada ali a loja maçônica Concórdia. Então fica essa dúvida, né? Será que os Wolff moraram mesmo ali naquele período inicial, entre 75 e 77? Não há registros, né, que comprovam isso, né? Acredita-se que eles teriam morado depois, né? Enfim, após 1880, o palacete deixou então de ser realmente moradia da família Wolff, né, mas eles continuaram sendo proprietários até o ano de 1974, ou seja, mais recente aí que o edifício deixou de estar na mão dos Wolff. Bom, aí após isso, esse edifício teve vários usos, né? Muitas instituições, muitas situações ocorreram ali. Passando rapidamente por algumas e detendo-me em outras, eu vou tentar listá-las aqui para vocês. Em 1880, ali ficou sendo a sede do Colégio Curitibano, que foi fundado pelo Nivaldo Braga, e que teve entre os seus alunos o historiador Romário Martins. Em 1886, ali funcionou o Colégio Partenon Paranaense, que era de autoria, né, e administração do Laurentino Azambuja. Já em 1886 ainda, né, até 1891, funcionou ali um corpo policial da província, né? No ano de 1891, foi uma residência, a residência de Joaquim Monteiro de Carvalho. Em 1892, manteve-se como residência do Monteiro de Carvalho, mas ali junto também funcionou a junta governativa que administrou a cidade de Curitiba na ocasião da Revolução Federalista. Inclusive, eu conto sobre a Revolução Federalista num dos meus podcasts, o que eu trato sobre o Barão do Cerro Azul, né? Essa junta governativa, do qual o próprio Barão do Cerro Azul era presidente, né, tinha também a participação do proprietário, né, da residência do Palacete Wolff, o Monteiro de Carvalho, né? Em 1894, que é o ano seguinte à Revolução Federalista, cedia ali o quartel-general do 5º Distrito. Então funcionou ali naquele edifício um quartel-general onde imperava o famoso General Everton, com a alcunha de O Sinistro. Foi o General Everton de Quadros, né, a partir deste prédio, onde ele reinava, que ordenou os famosos fuzilamentos do Barão do Cerro Azul e dos demais 5 empresários, lá no quilômetro 65 da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba. A dona Francisca Araújo, que era a irmã do Barão do Cerro Azul, que era uma mulher de coragem, inclusive, foi ao quartel e tentou audiência com o general, que mandou o seu chefe de gabinete dizer que os fuzilamentos eram boatos, né? Olha que coisa linda, né? E foi nesse local também, né, enquanto funcionou ali o quartel-general, que o Barão do Cerro Azul, antes ainda de ser enviado para a morte, lá na Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, foi ali no Palacete Wolff que ele ficou preso, né? E diz a história, inclusive, que ele recebeu mais de 300 pessoas, né, em visita num único só dia, o Barão do Cerro Azul, de tão benquisto pela população ele era, né? E isso tudo ali, enquanto ele ficou preso, né, o último lugar onde ele pernoitou aqui na cidade de Curitiba em vida, o Palacete Wolff. Em 1905, funciona ali o Colégio Emílio Pita.
Então, olha que interessante, né? Várias instituições de ensino funcionaram ali no Palacete Wolff. Assim como também várias instituições militares, porque em 1907 voltou a ser ali um quartel, né? Só que agora relacionado à força policial local. De 1907 a 1911, funcionou ali a seção masculina do Colégio Bom Jesus, né? Então, outra instituição de ensino. De 1912 a 1913, o Palacete Wolff se transforma na sede da Prefeitura de Curitiba e também a Câmara de Vereadores funciona ali. Então, por um ano, foi sede desses poderes da cidade de Curitiba, ali o Palacete, né? Depois disso, o Palacete Wolff tem serventia de moradia, mais uma vez, para a família Bianchi. A família Bianchi que mora ali por 42 longos anos, de 1914 a 1956. E a família sublocava algumas salas ali também, para outros estabelecimentos comerciais, né? De 56 a 74, ali funciona a Livraria Brown, né? Também ficou por alguns anos, né? E aí, então, em 1974, a Prefeitura de Curitiba adquire o Palacete Wolff. Em 75, portanto, ela restaura ali o edifício que passa a ser a sede da Fundação Cultural de Curitiba, que permanece no local até o ano de 2006. Depois, a Fundação Cultural passa a ter a sede, o Engenho Rebouças. Mas, ainda de posse da Fundação Cultural, o Palacete cedia uma casa de leitura, né? A Casa da Leitura, que é um programa da prefeitura, onde há várias delas espalhadas aí pela cidade, né? E depois, 2017 até o presente momento, passa a sediar a área de turismo, né, da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, aí de maneira breve, né, pude discorrer para vocês os diversos usos do Palacete Wolff e, principalmente, como iniciado nesse episódio, a sua importância, né, como um símbolo, podemos assim dizer, da vinda dos austríacos para cá, para Curitiba, né, tendo como figura principal o José Wolff. Portanto, o Palacete Wolff é um representante da arquitetura alemã na sua estilística bastante característico, né? Ele se faz presente ali na Praça Garibaldi, no setor histórico de Curitiba, e nos remete à Curitiba do século XIX. Essa mesma Curitiba que nos presenteou com tantos edifícios belíssimos, né, em vários estilos, em estilos ecléticos, no neogótico, e que nos traz a referência lá de uma Curitiba bucólica, ainda passando por transformações e cada vez mais em progresso. É isso, né? Às vezes não sabemos o quanto prédios históricos como esse são importantes para entendermos a nossa própria história. Espero que tenha sido útil para vocês ouvirem esse episódio e entender um pouquinho mais sobre a arquitetura, né, e sobre a importância do Palacete Wolff na nossa cidade. Bom, o Palacete Wolff é um dos lugares onde nós passamos quando percorremos o setor histórico de Curitiba por meio da visita guiada, né, no qual eu tenho a honra de conduzir a visita guiada ao Centro Histórico de Curitiba, que ocorre de quando em quando e, devido a muitos pedidos, eu vou realizar novamente agora no próximo sábado, dia 15 de abril, e no sábado seguinte, dia 22 de abril de 2023. Então, se vocês estão ouvindo esse episódio antes dessa data, ainda tem tempo de se inscrever, né, para as visitas. É só acessar o meu perfil no Instagram, entrar ali no link da bio e adquirir os ingressos. Precisamos conhecer mais a nossa cidade, pessoal. Precisamos entender mais a sua importância e só amamos a nossa cidade a partir do momento que a conhecemos.
Então é isso, espero que tenham gostado desse episódio. Obrigado por estarem comigo até aqui e até o próximo episódio. Um grande abraço.